Boa noite, gente. Nós estamos iniciando o mês de outubro. O mês de outubro é o mês do Rosário, mês das vocações. E é por essa vocação que eu quero conversar hoje. Às vezes, a nossa caminhada espiritual é uma coisa que dificilmente a gente pensa, não é? Dificilmente. Dificilmente a gente para pensar na nossa caminhada espiritual, na nossa vida cristã. Porque o mais grave que pode acontecer conosco é dar a nossa vida cristã como uma coisa que já tem, como faz parte daquela rotina, sem parar de verdade pensar. O que é essa opção que eu fiz na minha vida de ser cristã? Dificilmente a gente reage como um ateu que te pergunta assim, para um cristão, tem pensado em Deus? Aí o cristão toma um susto, fala, e você? Fala, eu não consigo não pensar a não ser nisso. E a gente descobre que a gente não pensa nele. A gente descobre se a gente tem vida espiritual, interior. A gente tem que fazer uma pergunta para a gente. Onde estão os meus pensamentos, os meus sentimentos e os meus afetos? Em que eu penso o dia inteiro? Onde estão as minhas grandes buscas, meus grandes objetivos? O que eu estou buscando? Porque não está escrito na palavra de Deus que aonde está o nosso tesouro está o nosso coração. Aí a gente quer morrer de vergonha quando faz uma pergunta dessa, né? O que eu pensei hoje o dia inteiro? Nossa Senhora, qualquer outra coisa, menos em Deus. Então a gente vai vendo como é que é essa vida cristã. Porque às vezes a gente vive como um ser sem desejo. Nós temos um representante disso num dos livros da Bíblia. Vocês sabem quem é? Quem é o ser sem desejo da Bíblia? Alguém sabe? Todo mundo já leu esse livro dele. Um livro aqui, ó, da Bíblia. Qual é? Quem representa nós? Quem representa... Quer ver uma outra pergunta? Você já fugiu de Deus? Já fugiu? Ele falou uma coisa, você deu de surda. Falou, não é comigo não, esse assunto não me pertence. Quem é esse na Bíblia? Tem um livro inteiro dele. Como é que chama? Eu vou pôr você só fazer para casa, né? Jonas. Jonas é o homem sem desejo, é o ser sem desejo. Já conhece Deus, assim mais ou menos, né? Aí Deus fala, ô Jonas, levanta, vai a Nínive. Ele fala, sim senhor. Aí pega o navio para Tarsis. Achou que estava enganando Deus. Olha a ilusão. Entrou na fila, entrou no navio. Falou, agora está enganando ele. Olha quem que ele achava que estava enganando, Deus. Aí entra no navio, fica lá no porão escondido, vai dormir. Uma tempestade pega o povo no meio do caminho, aí chega o capitão e acorda ele. Fala, oi, quem é você, meu filho? Quem é você? Olha que interessante. Quem é você? Acorda. Não é possível que nenhuma tempestade te acorda. Vocês sabem qual é a tradução de Jonas? Jonas, a tradução do nome Jonas é pomba. E muitas vezes o que Jonas fez é o que a gente faz, cortou as asas. Porque a gente não pensa na nossa dimensão espiritual. A nossa dimensão espiritual ela fica escondida, debaixo de um tapete, a gente não pensa nisso não. De verdade a gente pensa na nossa caminhada, de como é que eu estou caminhando espiritualmente? Não, a gente não pensa de jeito nenhum. Só quando vocês vêm aqui terça-feira que eu chamo vocês, né? Fora isso passa, aí quando você sai na porta lá, aí então, já mudou o assunto, já ligou uma música bacana e tal, esqueceu tudo. E se sacudiu muito a cabeça nas curvas, que não lembra nem onde é que teve. É assim, porque não dá raiz. Por que a nossa vida espiritual é assim? Porque precisa que a gente tenha uma coisa que a gente precisa pensar,
A gente precisa tomar, na verdade, uma coisa que se chama decisão. Tem que ter um querer e eu tenho que decidir. Então, o que nos falta é decisão. A gente fica sempre parado, quem sabe, uma hora eu faço isso. Aí, quando eles pegam Jonas e falam com ele, quem é você? Qual que é a resposta de Jonas? Já vocês não devem ter lido o livro. Ele fala, eu sou um hebreu. Qual que é a tradução de hebreu? Ele tinha total consciência do que ele era. Eu sou um ser de passagem. Eu sou um passante. Isso é a nossa consciência. Quem é você? Eu sou um ser de passagem. Eu estou aqui de passagem. Mas a gente vive como se aqui fosse eterno, não tivesse consciência nenhuma da nossa caminhada espiritual. É nenhuma. Aí a vida, quando nos pega e nos aperta, aí nós estamos destruídos. Por quê? Porque não nos preparamos para nada. Nós somos ser de passagem. Ele fala, eu sou um hebreu. Ele sabia o que ele era, mas sem desejo. Sem desejo nenhum. E assim, às vezes, a nossa vida espiritual. A gente vive a nossa vida espiritual assim mesmo. A gente trabalha, tem milhões de planos, que bom, milhões de sonhos, de desejos, que Deus não entra. Se eu estiver enganado, pode levantar que nós vamos bater uma prosa. Eu ia adorar. Se vocês levantassem e falassem, não é isso, Filó, eu ia adorar. Mas Deus não faz parte do projeto. De tudo que eu vou estudar, de tudo que eu vou trabalhar, Deus não entra. E aí, qual é a vocação de todos nós que somos batizados? Qual é a vocação do cristão? Independente se você escolheu para exercer na sua vida, ser padre, ser uma freira enclausurada, descalça, que ninguém vê. Você decidiu que você vai ser médica como eu, advogado, dentista, empresário. Eu vou ser professora, eu quero ser um autoempresário, como dizia uma cliente minha, pequenininha, fala assim, Filó, não sei, mas eu sei que eu vou ser uma alta executiva, famosíssima. Que bom, aos 5 anos a gente pensar nisso, né? É ótimo. Então, é assim que a gente vai ver mesmo. Eu quero ser mãe somente, eu quero ser dona de casa, não, eu quero fazer bolo para fora, não quero ser uma brilhante cozinheira, seja o que for. Qual é a primeira vocação que todos nós somos chamados? Que está em Levítico 11, versículo 45, é apertar demais, né? Não, agora apertei feio. Ser santo. Essa é a vocação do cristão. Essa é a primeira vocação, que não está escrita para ninguém, isso não está reservado para alguém especial. Não está. Essa vocação é de cada um de nós que somos cristãos e que nós escondemos ela. Está escrito aqui, ó. Jesus diz, Deus Pai diz assim, ó, é para que vocês sejam santos, porque eu, o seu Deus, sou santo. A gente fala, filho, você está ficando louca, minha filha, isso é fanatismo, desequilíbrio, qualquer coisa. Não é. Essa é a primeira vocação nossa. E essa oportunidade da santidade nos é oferecida todos os dias. E nós podemos negá-la todos os dias. Sabe qual deveria ser a maior tristeza da nossa vida? Não sermos santos. Às vezes eu tinha vontade de gritar no ouvido assim uns dos outros, acorda, cristão, para a sua dignidade. Somos filhos de Deus. Filhos do Altíssimo. Como diz São Pedro, raça santa. Sacerdócio. Todos sacerdotes reais. Raça santa. Filhos do Altíssimo. Perdemos essa noção no mundo, perdemos. E na verdade Deus nos convida, né? Independente daquilo que você faz, independente de onde você está. O que é a santidade? É viver aquilo que te é dado viver, com amor. Qual é o bom odor de Cristo? Qual que é o cheiro que o mundo vai reconhecer Jesus? No amor. Esse é o cheiro. Aonde a gente vive exatamente a sua função de cada dia, na humildade, quer dizer, na consciência que tudo eu faço por causa dele, com ele, porque sem ele, nada, nada. E que eu tenho uma perfeita aceitação da vontade dele na minha vida. Por quê? Por que eu posso aceitar
a vontade de Deus de olhos fechados, por causa do amor dele. Porque ele nos ama de uma forma alucinada, incondicional. E isso tem que estar gravado no coração de vocês, como tudo tem que estar gravado. Isso tem que estar um selo na vida de vocês. Deus me ama. E porque Ele me ama, Ele só tem o melhor. Essa é a confiança da criança. Por isso que a gente tem que pedir a Deus a confiança, a infância espiritual. Porque a criança, ela confia. Ela não tem dúvida. A criança não tem dúvida que um pai e uma mãe só vai fazer o bem? Vai fazer o melhor? Claro, nunca tem, nem passa na cabeça dele que pode acontecer alguma coisa contrária. E assim somos nós. Nós temos que ter confiança absoluta no amor, porque Deus não pega o amor dele e fraciona um pedacinho para você, um pedacinho para você, não. Guardem isso, é uma coisa, é tanto mistério, né, nessa relação de Deus conosco, porque é como se cada um fosse o filho único dele. E todo o amor que Deus tem é só para você. Você imaginou o dia que a gente for convencido disso? Nós vamos ficar insuportável. Insuportável. Eu tenho um pai que ninguém dá conta dele. O meu pai do céu. Ele me ama. Então, mas não aconteceu isso na sua vida? Eu falo, Deus seja louvado, é meu pai. Tenho certeza que ele deve ter peneirado e aconteceu só isso. Porque se fosse sem a ajuda dele, a coisa estava pior. Sabe aquela confiança incondicional? Por causa do amor. E é tão interessante que a gente fica achando que a gente tem que ter uma coisa grandiosa. Mas eu não dou conta de ser santo. Ninguém dá conta. Lembra das bem-aventuranças? Quando Jesus assentou, ele falou assim, olhando para o povo: felizes vós, os pobres. Felizes vós, os puros. Felizes vós, que buscam justiça. Felizes os... Porque, na verdade, qual é a matéria que Deus trabalha? A minha santificação e a sua santificação. A minha miséria, a minha fragilidade. É ali que Ele trabalha. É onde eu não sou nada, é que Deus faz. Compreendem? Porque se a gente estiver cheio, Deus não tem espaço. Eu tenho que estar vazio. É aí que Deus trabalha, mas eu só tenho um tanto de nada, Ele sabe disso. É aí que Ele pega e fala, é aí, minha filha, que eu vou te transformar. Então, se vocês observarem, quando o povo pede para Jesus um milagre, um sinal, o que Jesus responde? Ele fala assim, o único sinal que vos será dado é o sinal de Jonas. Vocês estão agora melhorando. É o sinal de Jonas, que é o sinal... O que aconteceu com o Jonas? Ele foi transformado. Num ser sem desejo, num ser que achava que a salvação era só para ele, para poder entender que Deus quer a salvação de todos, que Deus quer uma relação íntima com todos, que Deus quer que cada um de nós, aonde a gente esteja, a gente revele uma presença de um Deus vivo, porque Deus é vivo. Nós não podemos entender ou achar, viver sem esse ser de desejo, esse ser morto, né? A sídia da alma, né? Essa coisa, essa tristeza, esse trem assim... O que você tem? Nada. O que aconteceu? Nada. O que você quer? Nada. Que povo não quer nada, não gosta de nada, não quer, tanto faz nada. Presta atenção. Né? O povo de Deus tem que ser um povo, né, que tem desejo, né? Tem desejo. Aí uma vez teve uma conversa de um santo com um jovem, e que ele disse assim para ele, a gente é chamado, falou com ele, a nossa vocação é ser santo. Ele disse, mas isso não é para mim não, porque eu sou muito ambicioso. Ele falou, mas aqui sentado na sua frente está alguém que é mais ambicioso que você, e que talvez você não tenha dimensão. Porque eu ambiciono 3 coisas no mundo. A primeira, eu quero ver e me encontrar e estar com Jesus, que Ele é o Filho de Deus. Segundo, eu quero o paraíso, que é onde Ele mora, que é a alegria dele. E terceiro, eu quero a vida eterna. Só isso que eu quero. Então, o que adianta o homem resolver todos os problemas da vida dele e lutar e buscar por tantas coisas, se ele perde a única coisa que nos é necessária, que é Deus? Hoje não é o evangelho de Marta? E Maria, Marta, você se preocupa com muita coisa, Marta, mas somente uma coisa
vos é necessária. E a única coisa que nos é necessária é Deus. E o mundo te enrola para achar que você tem um monte de necessidade, que é mentira. Mas nos enrola. A gente passa a ter cada necessidade, uma coisa louca. É só lançar uma liquidação que você fala, como que eu vivi sem isso até hoje? Passava sem isso facilmente. Solta uma liquidação, pô, faz fila e as mulheres se matam, né? Uma coisa louca, como é que vivia sem aquilo que não sabia que existia? E a gente desconhece o que nos é necessário, que é Deus. Mas para que eu possa viver essa relação com Deus, é tão interessante, né? Que a gente precisa de ser de desejo. Se Deus, eu estou falando com vocês, é um Deus vivo, eu não posso ficar achando que Deus é uma ideia do passado, que Jesus é uma história que foi contada. Não, isso é uma história hoje, agora. A Bíblia é a coisa mais atual que nós temos. Procura qualquer problema que você tem, está aqui a resposta. Problema que a gente não lê de jeito nenhum, né? Todo dia eu faço uma perguntinha para vocês, né? Para ver se vocês estão lendo a palavra de Deus. Então, como a gente não se ocupa, a gente fica achando que Deus é uma coisa do passado. E que nós estamos soltos e perdidos aqui mesmo. E que essa palavra de Deus não tem mais força em nós. E a gente observa que no mundo tem dois grupos. Um que está escrito que já conhece o Senhor. Que já conhece que somos nós. E para nós, a força da palavra, a palavra de Deus tem uma força. Apesar de muitas vezes a gente ainda não vivê-la. E a principal coisa que deveria nos conduzir é amar o Senhor acima de todas as coisas. É o primeiro maior mandamento. Amar a Deus. A gente ama tudo nesse mundo. Deus fica mais ou menos reservado. Por necessidade. E Ele deveria ser o meu primeiro amor. Então é isso, né? Começar amando a Deus acima de todas as coisas, e em tudo querer agradá-lo, em tudo estar atento para o que Ele quer, em tudo procurar a fazer a vontade dEle, em tudo ser o filho que Ele sonhou que a gente fosse. Isso Ele precisa de cada um de nós. Nós temos que dar esse testemunho cristão no mundo, porque o outro grupo que existe no mundo é aquele que busca por uma coisa que faz falta, mas não sabe o que é. Que a pessoa que engraçada na minha vida tem uma coisa, me faz falta uma coisa, mas eu não sei o que é. Compra, gasta, viaja o mundo de ponta a ponta, vai e volta, mas tem uma coisa, um buraco em mim que faz falta. E não sabe que procura por Deus. Para esse grupo está escrito na palavra de Deus assim: buscai e achareis, batei a porta se abrirá. Não é assim? Está tudo escrito, né? A gente que não entende. Mas é lindo. Então essa nossa caminhada espiritual, ela é uma decisão diária. Nós temos que decidir que a santidade foi proposta para cada um de nós. E decidir qual é a proposta da minha vida, ser santo. Porque é isso, Filó? É. Mas se eu não posso excluir da minha vida de santidade, da procura por essa caminhada espiritual, a cruz. Não tem jeito. Por quê? Porque na cruz está a morte do pecado. E o maior inimigo da santidade é o pecado. Então nós temos que viver uma luta imensa conosco. Está escrito que o reino de Deus não vai ser sempre uma luta à força. Por quê? Porque o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Não é assim? Jesus falou. Não fico achando, o reino de Deus está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de nós. Para vermos a Deus, a gente precisa morrer. Ninguém viu a Deus, a não ser Jesus, não é? Foi quem viu a Deus. Mas para que eu possa começar a trabalhar a santidade, para que eu siga Jesus, o que eu preciso fazer? Nós já falamos disso aqui mais tempo. Eu preciso morrer para mim mesmo, não é assim? Eu preciso vou me despindo, né? Eu vou despojando de mim, para que Deus seja tudo em mim. Então isso é um trabalho. Então é por isso que o reino de Deus é uma luta, é uma força, porque é uma luta interna. Quando a gente fala assim, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Quem são eles? E o que eu sinto? Os nossos maiores inimigos são os internos. É tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu falo, tudo que está no meu coração. Então são contra eles que eu tenho que lutar. É a dispersão que eu vivo. Acordo de manhã, começo a rezar, a cabeça já está longe. É uma luta.
Qual que é a grande dificuldade nossa na vida? O permanecer em Deus. Tudo nos seduz e fala com Jesus assim, você espera um pouquinho que eu vou ali. Muda o caminho. Por não dar certo, ele volta para ele meio com aquela carinha assim, voltei. Ele recebe, tadinho, né? Que é uma bondade em pessoa. A gente vive trocando ele, traindo por 20 moedas ou por menos que 20 moedas. Porque a gente não se convence que a santidade é um convite para cada um de nós. E aceitar isso, falando, como é que eu sei qual que é a minha cruz de cada dia? Pensa, qual que é a coisa mais difícil que você vive a cada dia? Aquilo que é mais difícil de você viver, aquela é a cruz da sua santidade. Aí você abraça ela bastante e fala, ela que me leva para o céu, vem cá, amiga. Abraça com amor. É na sua dificuldade, é no seu pecado. Nas nossas imperfeições. É lá. É na dificuldade de viver com o defeito do irmão. É lá. Que eu tenho que conviver com o outro que é difícil. Abraça. Fala, Jesus, me ajuda. Me ajuda, porque é aqui, meu amigo, que eu quero trabalhar a minha santidade. É aqui. Às vezes é nas coisas pequenas que a gente não imagina que Deus está nos pedindo. Às vezes a gente acha que é algo grandioso, né? Não, é lá no pequeno. Já falei com vocês, o caminho com o Senhor é um caminho que ninguém vê. É você cumprir todos os dias com amor aquilo que Ele te convidou a viver. Em tudo falar, dai graças. Em tudo falar, obrigado por me permitir. Quando eu penso naquela mãe que eu contei para vocês, aquele menino que foi batizado, lembra da Mônica? Semana passada ele foi embora para casa, né, gente? Porque ele teve morto e voltou, né? E ela falava comigo, doutora Filó, a senhora imagina, eu sou escolhida para ser a mãe dessa criança com essa síndrome tão grave. Eu sou escolhida, doutora. A ninguém ele escolheu a mim, doutora. Pode imaginar que privilégio eu tenho? Qualquer um de nós que olhasse a criança ia falar, essa mulher é louca. E ela tinha uma alegria dentro dela, nunca vai andar, portança não, nunca vai falar, problema nenhum, doutor, ele é meu, doutor, que alegria, esse menino é meu. Igualzinho a gente reage, qualquer coisa que acontece, fala, por que comigo? Eu não mereço, Senhor. Não é assim? A culpa de tudo é para Ele. Então hoje, quando eu vi que era outubro, que era mês das vocações, eu precisava provocá-los, porque eu preciso me provocar. Nós não podemos ficar em parque de estacionamento espiritual. Eu tenho que estar a caminho. A minha vida espiritual tem que me provocar. Eu não posso ser como aquele jovem rico que chegou perto de Jesus e falou com ele, mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus falou, cumpre os mandamentos. Ele falou, mas eu estou fazendo tudo. E Jesus sabia que ele estava fazendo tudo. Jesus falou, então agora vende tudo que você tem e me segue. Ele não deu conta, porque a segurança dele estava tanto naquilo que ele tinha, que ele não deu conta de abrir mão daquilo para viver a aventura de viver a confiança absoluta em Deus. Ele não conseguiu colocar a confiança dele em Jesus. E às vezes na nossa vida Deus nos convida para uma coisa e fala com ele, não estou escutando, não é comigo. Fulana vai ali, não é comigo esse assunto. E a gente não percebe igual Jonas, que eu recusar ouvir, eu causo tempestade em mim mesmo e ao redor. Jonas fez uma tempestade no mar. Até ele assumir que era ele, que não estava fugindo de Deus. Não vamos fugir dessa nossa parte espiritual. Vamos começar a procurar olhar para as coisas do alto. Como disse um sacerdote quando eu fui confessar, olha para cima, Filó. Somente para cima. Então, o dia inteiro eu falo comigo, Filó, olha para cima. Olha para cima. Busca as coisas do alto. Fica atenta em todos os momentos aquilo que Deus te chama. Lembra que a nossa vocação é de sermos santos aos olhos de Deus. É viver a vontade dEle em tudo. É viver com amor aquilo que Ele pediu que eu vivesse. A gente fica achando, Filó, mas esse assunto é muito difícil para nós. Não é não. Pois Ele que fez a proposta, tudo que Deus propõe, Ele que vai nos ajudar a fazer. O que é que nós já descobrimos? Que nós não damos conta de nada sem Ele? Não é? Quem sou eu? Sou capaz de alguma coisa? Não. Mas eu sou capaz de tomar uma decisão. Eu tenho que ter um querer. Porque a nossa vida espiritual é o encontro da graça com a nossa liberdade.
A gente pode sair daqui e falar, eu nunca mais quero esse assunto, mas eu posso falar, eu quero, Senhor, ser santo, trabalhe em mim. É diferente. Então eu tenho que pensar na minha vida espiritual e falar, nossa, Senhor, minha vida espiritual é um nada. Eu me contento, eu ainda não sei viver a fé com a minha vida. Eu dissocio. A fé é só o dia que eu vou na igreja. E a minha vida é como se ela caminhasse à parte. Não pode. Tudo na minha vida tem que estar pautado porque eu tenho Deus como Senhor da minha vida. Isso será completamente diferente. Sua forma de pensar, sua forma de agir, sua forma de viver é completamente diferente. Porque eu estou na presença de Deus. Não é assim que ele fala para Abraão? Anda na minha presença. Isso é íntegro. Tomar a consciência cada dia que eu levanto que eu estou na presença de Deus. O que você vai fazer de errado? Você está na presença de Deus. Nos falta essa consciência. Nos falta a consciência de que Deus caminha conosco. Senhor, eu quero responder o que o Senhor escreveu aqui em Levítico, eu quero ser santa, porque eu quero ir para o céu. Mas o Senhor sabe da distância, do desejo, para que eu possa realizar isso. Mas no meio disso, existe uma coisa, o amor do Senhor, e é o meu desejo de permanecer colada no Senhor Jesus, que essa seiva que vai me dar a força, porque sem Ele eu não sou nada. Então me dá a graça de permanecer e dê a Ele o documento de que Ele possa fazer na sua vida aquilo que Ele quiser. Mas para isso a gente tem que ter a confiança que Deus só vai fazer o melhor. Não é difícil? Dificílimo. Eu volto a falar com vocês aquilo que Ele falou para Gabriele. Gabriele, tanta gente já me dá a mão para andar junto, mas quantos será que terão a coragem de fechar os olhos e me deixar ir, fazer o que eu quiser fazer? Nos falta confiança. Ele diz assim, por acaso vocês já pensaram que você ainda não nasceu? Você já pensou nisso? Ele pergunta isso para ela. Ela fala com ele, como é que é, Senhor? Eu não nasci? Ele fala, Gabriele, você ainda não nasceu para a vida verdadeira. Para aquela vida que não vai ter doença, Gabriele. Não tem morte, não tem sofrimento, não tem nada, Gabriele. Então prepare esse dia, esse é o dia da morte, não é? Prepare esse dia, Gabriele, como uma festa que você organiza aqui na terra. Cuida dos detalhes de tudo, Gabriele. Faça isso como uma grande festa. O resto, eu preparo de lá. Isso é uma coisa louca, não é? Mas não diga que a gente tiver fé suficiente para isso. Falar, o que você está preparando com tanto cuidado? O dia da minha morte. Ah, coitada, ficou louca. Não. Mas eu estou me preparando, porque na verdade, se a gente pensar, a gente nasceu para esse dia, para voltar para a casa do nosso Pai. Essa é uma coisa escandalosa, de maravilhoso, né? Porque eu não dou conta nem de pensar nisso, de tão bom que vai ser. Então, pensar que enquanto eu estou a caminho, eu tenho que me preparar. E a nossa vocação é da santidade. Não permita que a sua vida espiritual esteja no piloto automático, na inércia. Aquela coisa sem desejo, aquela atonia da alma, aquilo que eu acho que eu já ganhei. Entenda que o maior tesouro que nós temos na vida é tomar consciência que somos amados. Mas o fato de eu tomar consciência disso não significa que eu tomei posse disso, compreendem? Uma coisa é eu saber que eu tenho um tesouro, outra coisa é viver desse tesouro. O dia que a gente tomar posse, nós vamos vender qualquer coisa. Não é assim a parábola? Que aquele homem que descobriu um tesouro, que sai, volta e vende tudo? É esse tesouro, é essa certeza que eu sou a filha única, amada do meu Pai. Nossa, eu vou viver para Ele. Tudo que eu fizer, eu tenho que pensar, isso agrada ao meu Pai? Isso está de acordo com o meu Pai? Vou fazer isso e sob o olhar dEle, o Senhor está de acordo? Viver em profunda unidade, comunhão. Em relação profunda de amor com Deus. Você vê que é uma vocação simples, né, gente? Que eu propus hoje, né? Coisa bem discreta. Mas não podemos esquecer que essa é a nossa vocação. Esse é o primeiro chamado. Se estamos guardando isso, escondendo isso, a gente pensa que a gente está adiando a nossa vida espiritual. Nós estamos adiando começar a nossa vida. E não se esqueçam, assim como a parábola, lembra da parábola dos vinhateiros, que o Senhor chamou um que foi às 9 da manhã, outro foi meio-dia, outro foi às 3 da tarde, outro foi 6. É porque em todos os momentos, aí esse é um significado, não é?
Deus vem à nossa vida. E seja jovem, seja criança, seja idade madura, seja na terceira idade, em todos os momentos Deus vem à nossa vida. A gente só precisa deixar, estar aberta para que Ele venha. Fala, Senhor, vem agora. Agora eu quero. Agora eu me decidi. Eu decido agora que eu quero fazer um caminho novo. Eu não quero ter a vida espiritual tão reduzida, Senhor, a uma missa, a quem sabe a um grupo de oração, a confissão uma vez por ano. Às vezes eu estou reduzindo demais, a nem pegar a palavra de Deus, a não meditar de verdade e a ter o meu coração parado somente naquilo que não me leva a lugar nenhum, naquilo que eu vou ter que deixar quando o Senhor me chamar. Eu estou colocando a minha riqueza onde ela não é a riqueza. Eu estou colocando as minhas preocupações naquilo que não vai me sustentar. Então eu preciso ter coragem da gente se ver, se avaliar e decidir. A dificuldade na nossa vida espiritual não são os obstáculos, não são as coisas que colocam no nosso caminho. A dificuldade da nossa vida espiritual está na nossa falta de decisão. A gente não sabe se de verdade a gente quer ou não caminhar com Deus. É isso que nós cristãos precisamos decidir. Eu acho que hoje chegou o tempo em que os batizados precisam ser reevangelizados. A viver de verdade, a proclamar que somente Jesus é o nosso Senhor. Nós estamos com a vida muito dividida e nós temos muitos senhores dentro de nós e dificilmente nos curvamos ao verdadeiro Deus. Precisamos realmente parar e pensar. O mês de outubro é para a gente pensar. A minha vocação é a de ser santo. Então, que cada um de nós pense nisso hoje. Não só hoje, mas que esse assunto possa incomodá-los. E lembrar da sua dignidade. Que às vezes você não está andando e não está vivendo com a dignidade que esse nome te faz. E que Deus permita que o nosso processo de santificação, que teve início no nosso batismo começou o nosso processo de santificação, não seja interrompido, mas que por intercessão de Nossa Senhora, nossa mãe, esse processo seja um contínuo até o momento da gente sair daqui, abrir a porta e voltar para a casa do nosso Pai. Que Nossa Senhora, que a nossa mãe, interceda por nós, junto a Deus, e que nos forme os santos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Duas coisas. Hoje é a última terça do mês. Então nós vamos rezar quando terminarmos, né? Vou fazer uma meditação, nós vamos rezar a nossa devoção Nossa Senhora das Lágrimas, né? Que nós combinamos de fazer isso toda última terça-feira, né? Para vocês aprenderem. E eu trouxe para vocês, está ali, hoje o que eu escolhi para vocês irem conhecendo tudo que Nossa Senhora falou, tudo que Jesus falou, como é muita coisa, muita revelação, eu estou trazendo aos poucos, que senão a gente não guarda nada, né? Então hoje o que eu escolhi para trazer para vocês é o que Nossa Senhora falou sobre o Brasil, tá? Então eu trouxe para vocês, para que a gente vá guardando aos poucos, esse é um ponto. Segundo, que nós estamos chegando perto de pagar o imposto de renda. Dureza, né? Todo mundo sofre um tiquinho com esse assunto. Às vezes a gente não sabe que todos nós, seja pessoa física ou jurídica, podemos doar 6% do nosso imposto de renda para uma instituição. E aí eu queria pedir que vocês doassem para a Santa Casa. Nossa luta lá é muito grande. Um hospital naquele porte, quase 8.000 funcionários, 1.200 leitos, 100% SUS. Haja criatividade, fé e coragem para administrar um hospital daquele porte. A equipe da superintendência toda com o provedor já ganharam alguns prêmios seguidos todos os anos de gestão, de tamanha seriedade. Ano passado, nós tivemos o privilégio de ter o Ministério Público conosco, porque nós estamos fazendo uma obra de
O CTI neonatal, ele está completamente fora de tudo. A Santa Casa tem 126 anos, né, gente? Ela é bem jovem, né? E o nosso CTI neonatal precisa de uma adequar para os bebês. Então, o Ministério Público adotou a obra e fez já a primeira etapa, porque nós temos que ter um lugar para os meninos serem transportados, senão não tem onde colocar os bebês. O hospital não pode parar, né? A gente funciona 24 horas todos os dias. Então, o Ministério Público, ele usou o dinheiro das multas. Isso é muito interessante. O dinheiro das multas, eles escolhem um projeto que eles consideram sério. E quando o Ministério Público abraça a Santa Casa, isso nos dá uma credibilidade. Porque eles não vão abraçar qualquer causa. Eles abraçaram a questão da Santa Casa e a gente acredita agora que eles vão fazer a outra etapa. Porque isso tudo são milhões, gente. A outra etapa é mais 13 milhões. Né? Não é uma brincadeira, é muito sério. Né? Então, o nosso trabalho é muito sério. A nossa meta na Santa Casa chama Saúde Ponta para Todos. Então, para vocês terem uma noção, uma criança que está lá, internou 31 de janeiro do ano passado. Okay? Então, ela chegou, veio do interior, com um quadro respiratório gravíssimo, e ela evoluiu com toda a gravidade do quadro dela, ela perdeu 60% do intestino. Então, ela desenvolveu um quadro que chama Síndrome do Intestino Curto. Então, ela não pode alimentar pela boca, ela alimenta pela veinha, nutrição parenteral. E ela é uma coisa mais simpática do mundo, é a menina que mais corre risco no hospital, porque todo mundo quer amassá-la, porque ela é uma coisa apaixonante. A gente está correndo leite, ela fica, ei, já nasceu os dentes, já fez tudo na Santa Casa, aprendeu a andar. Né? No final do ano, a Santa Casa contratou um sistema de transporte, de UTI, para levar ela com a família, porque a família é um encanto para ver a noite de Natal, lá na Praça da Liberdade. Foram 2 ambulâncias, porque foram 2 crianças que foram escolhidas para poder ver lá a noite de Natal. Quando foi 15 de janeiro desse ano, eu fiz um levantamento de custo dessa criança, porque a gente está estudando a deshospitalização dela, e a mãe já está sendo treinada, porque a mãe é um encanto, o pai, a família é um encanto, essa mulher está fora de casa desde janeiro do ano passado. Dormia numa cadeira. Se alguém tiver que reclamar da vida, ok? E ela ficou para Santa Casa 1 milhão, até 15 de janeiro, 1.731.000 e uns quebrados. Quanto nós recebemos do SUS? 386 mil. Então, haja força, fé, criatividade para te manter. Então, ela deve ir, nós estamos estudando, né, tendo um ofício para a cidade do interior, para que a Secretaria Municipal lá, né, a Prefeitura, banque ela por dia, que de nutrição parenteral por dia são R$600. Então, não é brincadeira, fazer uma saúde de verdade, fazer uma medicina de verdade para o SUS. A nossa luta, gente, vocês não têm noção todos os dias. Ontem o Anselmo sofria comigo com um bebê, porque também tudo é nosso, né? 2,3 kg, o menino nasce com bloqueio cardíaco no coração a 40 por minuto, o santo ainda arranca um fio do marca-passo, né? Provisório. O marca-passo que o SUS paga é grande, então na barriguinha dele, se colocasse, ele cai para o lado, entendeu? Não é brincadeira, não. Eu falei, Jesus, presta atenção. Eu preciso de um marca-passo pequenininho, Jesus, mas ele custa 16 mil e um tanto. O SUS paga? Não. Falei com ele, mas nós vamos resolver? Claro que ele resolveu, porque ele é um escândalo, né, gente? Claro que ele resolveu. Aí o menino pôs o marca-passo certo, mas é porque pelos meus pequenos milagres e os grandes milagres que ele faz todos os dias, né? Jesus é realmente, assim, encantador. Então, resolveu, mas essa luta, gente, nossa, é diária. Fala, Filó, mas é só 6%. Ok, mas soma 6 seus. Isso nos ajuda. Porque tem uma coisa maravilhosa na Santa Casa, chama transparência. Se vocês quiserem ver, se você quiser acompanhar o dinheiro que você mandou, isso é possível. Não tem nada que esconder, a diretoria não tem nada para esconder, a superintendência não tem nada para esconder. Está todo mundo lá com uma única motivação, ajudar aqueles que nos procuram, porque a gente só cuida dos mais abandonados, dos abandonados. São nossos. E não é só de Belo Horizonte, é de Minas. Né? Então, eu estou pedindo aqui, não custa nada, salva vidas. E a semana passada, cheguei lá em casa e tinha uma carta da Receita Federal. Minha alma até saiu do corpo. Falei, misericórdia, o que será que eu fiz que eu não estou sabendo, né? Aí, quando eu abri, estava escrito assim, parabéns. Falei, uai, o que eu fiz? É porque você doa seu imposto de renda. Então, a Receita Federal acompanha isso. E mandou carta e parabeniza as pessoas que
que você não faz nada, você só comunica o seu contador, vou doar o que está na lei, não é fora da lei. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns folders, vou deixar com ela um link, vou deixar, você coloca no Instagram, igual você faz, para que vocês possam ver que isso é possível ajudar, é porque está perto. Senão essas coisas que a gente faz, vocês não ficam sabendo. E às vezes a gente quer ajudar e não sabe como ajudar. E eu falo para vocês que é sério, que se não fosse uma coisa séria, verdadeira, eu não estaria nisso. Né? Eu só estou ali todos os dias lutando, tem quase 40 anos, porque creio que de verdade a gente faz um trabalho que é de verdade lutar pela vida dessas crianças. Os que não têm nada, eles não sabem nem que pode falar. A família desse menino nem sabia que tinha um marca-passo pequenininho. Somos nós sofrendo igual louca, brigando para tudo quanto é lado, para poder conseguir as coisas, né? E para ajudar, como diz meu marido, a hora mais feliz de Jesus é a hora que você dorme, né? Então é mais ou menos isso. Aí a hora que eu durmo, Jesus consegue descansar, né? Mas é porque essa luta não é fácil, né? Não tem jeito de você passar por um ambiente desse e ficar, é isso mesmo. Não, não é isso mesmo. O que tem de melhor? É o de melhor que nós temos que fazer. Eu falava ontem, quando a gente é cristão, isso complica um pouco mais, porque você tem uma consciência que é seu irmão. Né? E quando eu fico lembrando que vamos ser indagados, onde está o teu irmão? O que você fez com ele? É seu irmão. Então, essas coisas tão separadas incomodam muito. Essa desproporção que tem para ajudar, sabe? Não é fácil, gente. Graças a Deus, Deus sempre nos ajuda com muitas pessoas que nos ajudam de verdade. E que podem estar lá para poder ver aquilo que a gente faz. Porque é real. Então, eu digo que vocês quiserem visitar, quiserem conhecer o trabalho, como uma criança ontem de 3 anos falou comigo, tia Filó, posso fazer um pedido? Pode, querida. Eu quero ir aonde você trabalha. Falei, então bora trabalhar comigo, colocar um esteto, não sei, bora. Então, isso é real, podem ir, o trabalho é de verdade. Essa luta é todos os dias. Não tem sábado, domingo, nem dia santo, nem feriado. Como dizia um motorista de táxi que ficava lá na porta, doutor, me mata uma curiosidade, que meu sonho é saber qual é a conta de luz da Santa Casa, que essas luzes são todas acesas o dia inteiro. Eu falei, esse detalhe eu não sei informar para o senhor, mas não é barato, porque é muita conta. Então, eu agradeço a vocês que prestem atenção nisso, ela vai entregar. Olhe isso com o contador de vocês, que todo pouquinho que entrar vai fazer uma diferença brutal para nós. Tá bom? Então, muito obrigada. Desculpa pegar um tempo, mas se eu não contar, ninguém fica sabendo. Porque a Santa Casa fica fora da nossa realidade, aqui do mundo de vocês. E é um lugar onde a gente só lida com muita gente muito pobre e está fora do lugar de vocês. Então, eu peço um outro olhar para o nosso irmão. Obrigada. Vamos ficar de pé? Agora vamos rezar. Isso. Senhor, nós te entregamos a doutora Filó e clamamos a tua presença, a presença do teu Espírito sobre nós. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos sentar. Se alguém trouxe a palavra, estiver com a Bíblia, abre. Você está ficando treinada, né, gente? Está ficando esperta. Evangelho de João, você já até sabe aonde. Olha, mas ficou fácil de achar agora. Vocês vão ficar bom nisso. João capítulo 10, vamos lá, Evangelho de domingo. Capítulo 10, versículo de 1 a 4, eu vou comentar. Achou? Mateus, Marcos, Lucas, João, achou? Todo mundo está no amém ou está na misericórdia ainda?
Achou todo mundo? Amém? Então tá bom. Evangelho de João, capítulo 10. Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. As ovelhas ouvem sua voz, e ele chama suas ovelhas uma por uma, e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas, e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Palavra da salvação. Nesse trechinho aqui de João, ele comenta duas atitudes. A primeira, a de Jesus. E ele conta para nós como é que é a relação de Jesus conosco. É uma relação de um amor profundo. Existe uma relação profunda aqui de amor, porque Jesus diz assim, que Ele nos guarda, ninguém pode tirar nenhum de nós da mão dEle. E existe um conhecimento recíproco, uma relação de amor recíproco, porque Ele fala, eu as conheço, e Ele nos chama pelo nome. Já imaginou quando Ele fala o seu nome? Ele te chama pelo nome. És minha, és meu. Isso é extraordinário. Em outra parte ele diz, todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Vocês acreditam nisso de verdade? Mais ou menos. Né? Então, tu és minha. A relação de amor, ela é de uma intimidade e de um laço tão profundo, que nós estamos na mão de Deus. Ninguém tira, ninguém é capaz de nos arrancar da mão dele, a não ser que a gente não queira caminhar mais junto com ele. Então, ele revela isso, e essa reciprocidade, ele fala e eu escuto. Qual é a atitude do discípulo de Jesus? João fala 2 verbos, vocês prestaram atenção que tem 2 verbos? O que nós, como discípulos de Jesus, fazemos? Ouvir e seguir. Esses são os 2 grandes verbos da nossa história. Escutar é uma arte. É uma arte. Será que a gente, quando escuta Ele mesmo? No mundo onde tem tantas vozes, tanto barulho, será que a gente tem escutado Ele? Às vezes não. Porque isso exige um trabalho de conversão, que é um renascimento de alma. Não é brincadeira, porque para mim poder escutar, eu tenho que começar um trabalho de silenciar, ok? Mas não é silenciar só o lábio, nós já falamos sobre isso. Eu tenho que silenciar tanto ruído interno, e às vezes eu tenho que perfurar uma cápsula que eu faço da minha vida, para que Deus consiga entrar. Porque às vezes eu vivo numa bolha, e eu não consigo ouvir. Então, não é brincadeira isso. As ovelhas ouvem a minha voz. E eu queria lembrar para vocês um trecho do livro do Pequeno Príncipe, que o príncipezinho pergunta assim, está ouvindo? Aí ele pergunta, está ouvindo? O quê? O poço que nós acordamos? Ele está cantando. É muito difícil, quem estava com ele disse, no deserto tem um poço? A riqueza do deserto está exatamente porque existe um poço. E na nossa vida também tem um poço, escondido, guardado. Mas às vezes o momento que a gente está vivendo é tão árido, que o poço está escondido. E aí a gente vive a vida resmungando. Ah, não tenho poço. Aí achou o poço. Ah, não tenho a corda. Não, agora tem o poço e a corda. Agora falta o balde. Aí tem o poço, o balde e a corda. O que falta?
coragem para ir até a fonte da água que mata a sua. Qual que é a única água que mata a sua sede? Jesus. Essa fonte está dentro de cada um de nós. Então, se você escutar, né? Se a gente tiver a delicadeza de sair da fase de resmungar, porque fica parecendo que tudo, nada está bom, está sempre faltando alguma coisa. E não é verdade, está sempre faltando, a gente está sempre reclamando. Até a gente entender e, na verdade, mudar o olhar e olhar por perto de nós e ver quanto temos. Se alguém quiser andar comigo meia hora pela Santa Casa, vai sair de lá de joelho. O quanto temos, o quanta riqueza caminhamos. Só de levantar e andar, uma riqueza. Então, a gente precisa mudar, na verdade, o nosso olhar. Porque se você colar o seu ouvido na vida, você verá que há uma música que canta dentro de você. É preciso ter ouvido para ouvir. Então, por isso que ouvir gasta de nós um tempo, porque eu tenho que fazer um treinamento, é uma caminhada. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Como é difícil colocar à disposição de Deus. E um dia nós vamos aprender igual Moisés. Lembra de Moisés na sarça ardente? Quando a sarça, a voz saía e gritava, Moisés, Moisés. Qual foi a resposta de Moisés? Nós vamos ter que ler a palavrinha de Deus. O que é que Moisés falou, gente? Eis-me aqui. Isso se chama oração. É um despojamento, é uma pobreza. Você se entrega inteiro e fala, eis-me aqui. E ele fala, eu sou. Quando ele chama Jeremias, eis-me aqui. Quando ele chama Isaías, quem vai falar por mim? Isaías responde, eis-me aqui. E ao mesmo tempo, quando ele fala com Jeremias, eles serão o meu povo, e eu serei o Deus dele. E quando eles clamarem por mim, eu vou responder, eis-me aqui. Isso é extraordinário, gente. Já não tem dimensão que significa isso, não. Quanto que a gente precisa aprender a estar diante dele e falar, eis-me aqui. Para ouvir. Porque a escuta tem uma consequência. Eu escuto para... Qual que é a segunda palavra do escutar? Eu tenho que ter prontidão. Lembra de São José? São José escutava, sonhava, o anjo dava uma ordem e São José estava sempre pronto para cumprir o que ele escutou. Foge, José, foge que Herodes está aí, para poder pegar a mulher e o menino, matar. São José levantou, pegou o povo e teve que ir depressa e por estrada alternativa, porque a estrada principal estava ocupada. Então, eu escuto para seguir, para agir. Eu escuto para obedecer. Quando Jesus está no Monte da Transfiguração, Deus Pai fala o que para os discípulos? Estava tudo atordoado. Este é o meu filho. Qual que é o resto da frase? Escutai-o. E Jesus está falando o quê? Nada. Nada. Quer dizer, acolha, siga. Então nós temos que olhar os passos dele, seguir os passos de Jesus, porque eu escutei. Seguir Jesus é simples? Demais da conta. Porque a primeira coisa que vai contrário é aquilo que você quer do que ele quer. Você fala, Jesus, vão ali. Ele fala, não, é lá. Não, Jesus, ele é melhor. Não, é ali. Então, seguir Jesus implica que você vai ter que abrir mão, primeiro, da sua vontade. Seguir Jesus é estar atento, eu tenho que estar atento. Diz um padre do deserto, que o maior pecado que a gente comete é o pecado do quê? Distração. Deus está falando, nós estamos voando. Qual que é o melhor exemplo que vocês têm disso? Já viram os atletas quando vão sair para uma corrida? Eles não estão completamente concentrados, esperando, em posição, esperando o sinal para sair correndo? É assim que devia ser a gente com Deus. Ligado em Jesus, de olho nele, de olho na cruz, esperando ele dar o sinal. Deu o sinal, cumpre. Como nós estamos longe disso.
Você está rindo, não é? Mas é porque nós somos tudo distraídos. Jesus está falando, o que mesmo que ele falou? Não escutei, claro que não, está voando, está no Instagram, está fazendo qualquer outra coisa no mundo. Mas porque para eu poder ouvir, eu tenho que estar inteiro naquilo que eu estou fazendo. Se eu vou rezar, já falei isso com vocês mais de uma vez, se eu estou diante daquele que é vivo, exige de mim uma atitude que eu seja viva. Eu não posso fazer uma relação com uma ideia, eu estou fazendo uma relação com uma pessoa. Então ele falou, eu tenho que escutar. Então nos livre, Senhor, da distração. Eu preciso aprender a te ouvir, a reconhecer a sua voz no meio de tanta confusão, para falar, não, Jesus quer que eu faça isso. É simples? Claro que não. Que exige um comprometimento da sua vida inteira. Seguir Jesus. Entender que muitas vezes no caminho nós somos sustentados. A nossa vida é sustentada pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós não andamos, nós somos carregados. A gente tem a ilusão que anda, não anda. O dia que a gente entender que é a graça de Deus que nos conduz. Desde que eu queira, que eu seja fiel, que eu fale, Senhor, eu quero ouvir para te seguir, para me comprometer. Fiquei lembrando muito, quando eu estudava tudo isso, quando eu estudei sobre a vida de Joana d'Arc. E Joana d'Arc, ela ouviu, e por isso cumpriu. E ela ouviu, vai e salva a França. Uma menina pobre, analfabeta, 17 anos de idade, sabia o que de arma, e liderou todo o exército francês e venceu. A vida dela era pautada na oração. Quando ela chega no castelo para falar com o rei, fala, no meu senhor me mandou aqui. Quem que é o seu senhor? Deus, básico. Eu vim cumprir o que ele mandou. O rei tenta enrolar, se fazer passar por outro, ela passa pelo que está sentado no trono, nem dá confiança, anda no meio do povo e fala, você é o rei, a você eu curvo. 17 anos de idade. Salvou a França, salvou a França. A guerra de 100 anos foi com ela que terminou. Uma menina analfabeta. Mas ouviu, e porque ouviu, deu o passo, e foi comprometida. No final, quando foi traída, quando foi presa, teve na mão o papel para assinar e falar, nada, eu alucinei. Ela falou, não posso mentir tudo que eu vivi. Então, prefiro morrer. Morreu queimada, viva, falando o nome de quem era o Senhor da vida dela, Jesus, até o fim. Também ela foi orientada por duas santas que tiveram a cabeça cortada no século IV, que eram as duas santas que conversavam com ela, Santa Alexandrina e a Santa Catarina, e São Miguel Arcanjo, eram as pessoas com quem ela conversava. As duas foram degoladas porque enfrentaram e defenderam a fé. Quanto nós estamos longe de escutar e de tomar uma atitude com a nossa vida e falar, eu sou cristã. Porque mais do que falar, a minha vida tem que revelar aquele que eu creio. Os meus atos, por si só, têm que revelar aquele que me sustenta. Por isso que é um trabalho de conversão diária. Pedir a Jesus, Jesus, me dá a graça de te ouvir e a prontidão de te servir. Eu quero ouvir, mas eu quero viver para vos servir. Se eu tenho uma relação de amor, se eu sei que Ele é o meu pastor, se eu sei que Ele cuida de mim, que eu estou nas mãos dEle, eu estou lutando com o quê? Vamos pedir a Ele, me ajuda a viver de verdade, a cumprir esse trecho do Evangelho, me ajuda a ser uma ovelha. Se eu sei que o Senhor cuida daquela que está machucada, cuida daquela que está bem, cuida daquela que está fraquinha, carrega aquela que está doente, me ajuda. Me ajuda. Eu não quero estar disperso na vida. Eu quero estar atento ao Senhor que me chama em cada momento da minha vida. Então, é isso que é o grande... Tanto que me chama o bom pastor, eu falo, quantas vezes a gente passa e não escuta. E porque não escuta, não cumpre aquilo que Deus está esperando que você faça naquele momento. Aprendam, né? Aprenda a discernir. Jesus fala para uma mística, chame o Espírito Santo várias vezes no dia, para que Ele te oriente. Não tome decisão sem consultar o Senhor. Até para ajudar um pobre, você precisa do discernimento de Deus. Até para isso. Tudo a gente tem que perguntar para Ele. Eu rezo de manhã cedo, principalmente meu anjo da guarda, e falo, coloque no meu caminho os irmãos de rua, que o Senhor vai permitir que eu encontre hoje. Para quem são essas coisas que estão no meu carro?
Para quem é que eu vou ajudar hoje? Coloca no meu caminho para que eu não faça nada errado, para eu não sei discernir. Coloca 2, não que eu vou errar. Quem é que tem que ajudar? Coloca certo no meu caminho. Porque a gente não consegue ver nada, muito menos ouvir, porque a gente está muito disperso. Hoje nós vamos pedir a Jesus que a gente tenha a graça de não dispersar, mas viver atento a Ele. Então eu quero encerrar essa meditação com uma oração que eu desenhei para nós hoje. Sobre o bom pastor. E a oração é assim: eu ouço e por isso sigo. Senhor Jesus, Tu és o meu pastor. E hoje eu reconheço que muitas vezes eu me perdi. Não porque o Senhor não falava, mas porque eu não soube escutar. Há tantas vozes dentro de mim, Senhor. Medos, inquietações, distrações. E no meio de tudo isso, eu me afastei da Tua voz. Mas hoje, eu quero voltar a escutar. Senhor, abre os meus ouvidos. Dá-me um coração silencioso, atento, disponível. Ensina-me a reconhecer a Tua voz no meio de tantas outras. Que eu não fuja quando o Senhor me chamar. Que eu não endureça o coração. Fala, Senhor, que o Teu servo escuta. E dá-me coragem, Senhor, porque eu sei que ouvir não basta. É preciso seguir. Mesmo quando eu não entendo. Mesmo quando dói, mesmo quando custa, dá-me um coração obediente, que eu não fique parado, que eu não adie, que eu não tenha medo, mas que eu dê o passo. Hoje, Senhor, eu escolho confiar na Tua voz. Eu escolho não seguir mais as vozes que me afastam de Ti. Eu escolho ouvir. Eu escolho seguir. Cuida de mim, meu bom pastor. Conduz os meus passos e não permitas que eu me perca novamente. Amém. Vamos rezar a oração de Nossa Senhora, o terço de Nossa Senhora das Lágrimas. Alguém aqui já rezou esse terço? Mais alguém já? Que bom. Que bom. O terço é simples. Por que ele é simples? Quem ensinou esse terço? Jesus. Homem é prático. O texto da misericórdia, quem ditou? Jesus. O texto das Santas Chagas, quem ditou? Vocês não conhecem o texto das Santas Chagas. O texto da Sagrada Face, quem ensinou? Vocês pouco rezam ele. Hoje é dia de rezar o texto da Sagrada Face. Já rezaram? Parabéns. Então, por isso, o texto que ele ensina é simples. E ele fala com a irmã Amália: eu guardei as lágrimas da minha mãe por 20 séculos. Foi tudo que ela chorou no caminho do Calvário. E hoje eu entrego as lágrimas para vocês, para que vocês possam usar. E ele fala a seguinte frase: tudo que vocês pedirem pelas lágrimas da minha mãe, eu sou obrigado amorosamente a conceder. E Nossa Senhora fala que essas lágrimas derrubaram o império infernal. Então, deixa eu pegar aí, amor. Traz aqui, por favor. Deixa eu ler para vocês o que ela falou. Isso aqui. Tudo que ela falou sobre o Brasil. Tudo que ela falou sobre o Brasil, que a gente precisa ouvir bem. E ela disse assim: o Brasil me pertence. As aparições de Nossa Senhora das Lágrimas aconteceram em Campinas, mais precisamente na capela da Avenida Benjamin Constant, número 1344. Portanto, é uma devoção tipicamente brasileira. A Santíssima Virgem Maria queria mostrar o seu imenso amor pelo Brasil, terra de Santa Cruz,
Por isso, em maio de 1935, ela apareceu à irmã Amália como medianeira da paz e disse que o Brasil pertence a ela. Nossa Senhora deu a seguinte mensagem: o Brasil me pertence. Sobre ele estendi o meu manto protetor. Porém, é necessário que este povo venha a mim, entrando em minha arca, para poder assim livrar essa terra de ser regada com o sangue dos mártires. É necessário que os antros de imoralidades não sejam assim frequentados, para diminuir a lama nojenta da impureza que vai por tantos corações. Eu sou a rainha dos brasileiros e os salvarei, se me reconhecerem como tal, recorrendo a mim como filhos submissos e obedientes das leis da Santa Igreja. Eu salvarei o Brasil, se todos os dias ouvir nos lares: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Se todos os brasileiros repetirem: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Salvarei o Brasil, se ouvirem em todas as casas ao menos uma ejaculatória da minha coroa das lágrimas. Sim, assim falo, é porque desejo ver essa terra de Santa Cruz triunfar de seus adversários, que desejam implantar o terrível inimigo que já tomou conta de outras terras que não me reconhecem como mãe. Sou mãe, sou rainha dos brasileiros, portanto, todos os que desejam ser bons brasileiros, que venham a mim, e a vitória será nossa. Porém, se afastarem da rainha, perecerão. O Brasil só triunfará, desembainhando a espada, que sou eu mesma. Sim, os brasileiros triunfarão, com essa espada na mão, e não haverá inimigo que eles não derrotem. Mas se não me derem acolhimento, terei de ver meus filhos, meus queridos filhos, gemerem. A arma está na nossa mão. Simples assim. Rezar o terço das lágrimas de Nossa Senhora não deve dar 10 minutos. Porque tudo de Deus é simples. Quando Nossa Senhora entrega para ela o terço, Nossa Senhora fala com ela: o meu filho já te ensinou como é que reza, eu só vim te trazer a coroa, que é esse terço, né? Então vamos, quem puder ajoelhar, ajoelhe, vá pensando na graça que você precisa, naquilo que você vai pedir a Nossa Senhora. Quando a gente terminar o texto, quem quiser colocar a fita, o baú vai ser aberto, pode colocar a fita com as intenções do coração. Gente, desculpa, eu esqueci, vocês receberam a fitinha? Não? Quem não recebeu? Algumas pessoas não receberam. Não. Olha lá, as mãozinhas para cima, ninguém recebeu. Que aí vocês dão um nó naquela graça que vocês precisam, e a Paty vai cantar algo maravilhoso, e vocês vão cantar. Pode recolher. A Raquel não está ali. Pode recolher uma rosa cada uma só para cada um, tá? E cuidado para não jogar a santa no chão. Com muito cuidadinho, mas pode tirar as rosas ali. Reconheci meu texto. Olha que lindo, tá vendo? Mandaram para mim a réplica da coroa que ela entregou à santa. A santa ainda não, a irmã Amália, tá vendo? Com essa medalhinha que foi das medalhas originais lá da época da aparição. Bora rezar? O folhetinho estava com você? Se você quer receber a fitinha, fique com suas mãos levantadas, as meninas vão entregar. Está dentro do livro? Me dá aquele livrinho pequenininho, por gentileza. Aquele livrinho que eu te entreguei tudo, é um livrinho pequenininho de Nossa Senhora. Mas também está escrito ali, o pessoal já tem projetado. Ó Virgem, tão dolorosa, Mãe do silêncio e da cruz, que teu pranto e o meu clamor
chegue a seu Filho Jesus. Ficou lindo, olha. Tá lindo, né? Ó Virgem tão dolorosa, Mãe do silêncio e da cruz, que o teu pranto e o meu clamor chegue ao seu Filho Jesus. Nossa Senhora fala que o manto dela, que a roupa dela é roxa, porque todos nós passamos ali no sofrimento, né? E o manto é azul, lembrando Deus, que a gente passa da dor para Deus. Que a gente não se esqueça disso quando olhar. Que o nosso final é com Ele, né? Então, todo sofrimento vai passar, nós vamos dar conta de vencer com a presença de Deus e de Nossa Senhora na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eis-nos aqui aos vossos pés, ó Dulcíssimo Jesus crucificado, para vos oferecermos as lágrimas daquela que com tanto amor vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó bom Mestre, que nós saibamos aproveitar da lição que elas nos dão, para que na terra, realizando a vossa santíssima vontade, possamos um dia no céu vos louvar por toda a eternidade. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra. E que mais vos amas no céu. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra. E que mais os ama no céu. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra. E que mais vos amas no céu. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra. E que mais vos amas no céu.
Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra. Os ama no céu. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra. E que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Agora, naquelas 3 primeiras continhas lá em cima, a gente repete 3 vezes. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais vos ama no céu. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais vos ama no céu. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Vamos rezar junto. Virgem Santíssima e Mãe das Dores, nós os pedimos que junteis os vossos rogos aos nossos, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos, em nome das vossas lágrimas de mãe, ouça as nossas preces para isso. Amém. Então nós vamos parar de novo em ouça as nossas preces. Pega a sua fitinha, dá um nó agora naquilo que você quer que Nossa Senhora interceda por você. A gente tem que ler, rezar, prestando atenção. Ouça, Jesus, as nossas preces. Ouça, pelas lágrimas da sua mãe. Confie agora o que você vai colocar, que seja o mais impossível do impossível, não importa. Nós temos Deus e Deus é Deus. Não ponha limite na misericórdia, não ponha limite em Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas, o Senhor do universo. As situações mais difíceis, as mais improváveis, Ele faz. As coisas que você não imagina que Ele vai fazer, Ele faz, porque Ele é Deus. E nos ama, nós estamos na mão dEle, Ele é o nosso pastor e nos conduz. E Ele trouxe esse presente para nós, que são as lágrimas da mãe dEle. Não desperdice esse momento e peça com fé, para que ela interceda por você. E nos conceda, com as graças que desejamos, a coroa eterna. Assim seja. Amém. Amém. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Vamos repetir? Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.